Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí mais uma ideia dos inscritos, é onde eu programo a ideia de alguém aqui nos comentários. E a ideia que eu vou programar hoje é do usuário LinoALM4532, tá? Que ele comentou o seguinte: não consegui programar minha ideia de indicador para índice. No caso, a lógica seria calcular 6 VWAPs ancoradas das 9h45 e 10h30 no dia atual e últimos 2 dias anteriores para indicá-los como suporte e resistência. Tá? Então as VWAPs ele quer que comece uma VWAP às 9h45, uma VWAP que comece às 10h30 aí do dia atual e dos 2 últimos dias. Tá? Uma ideia bem simples. Antes de passar para a programação, para você acessar esse código que eu vou programar hoje, você vai acessar o link na descrição que vai cair nessa minha árvore de links aqui. Tá? Essa minha árvore de links você vai vir aqui ó, em Google Drive. No meu Google Drive vai ter uma pasta chamada Ideia dos Inscritos. Aqui eu vou estar colocando mais um código aqui para vocês poderem baixar e importar no seu Profit aí se vocês desejarem, tá? Não tem ainda porque eu não programei, vou programar com vocês agora. Beleza? Então vamos lá. Abrindo o Profit, a gente vai precisar de 6 VWAPs, né? Então são 2 para o dia atual, das 9h45 e 10h30, e 2 para o dia anterior, e 2 para 2 dias atrás, então 6 no total. Então eu vou chamar de VWAP 1, vou chamar de VWAP 1 até VWAP 6, tá? VWAP 4, VWAP 5, VWAP 6, tá? Que são float. O que eu estou fazendo aqui? Tá? Criei 6 variáveis, então a gente declara como var a VWAP 1, VWAP 2, 3, 4, 5 e 6, que são float. Por que float? Porque uma VWAP pode ser um número quebrado. Se fosse um número inteiro, a gente declararia como integer ou inteiro. Ele entende português ou inglês, tanto faz. Mas como é um número quebrado, um ponto flutuante, a gente declara aí como float. Beleza? Aqui já tem o nosso código. E aí, para a gente poder fazer as nossas VWAPs, a gente vai chamar uma função chamada VWAPDate, que é a função de VWAP ancorada, onde você define uma data e você define um horário para o código começar a fazer a VWAP. Tá? Então a gente vai chamar aqui, vou dar o nome, vou chamar a minha variável VWAP1, que vai ser a minha primeira VWAP, que vai ser a VWAP date. Aí aqui eu tenho que colocar a data, vírgula, o horário. Tá? Então a data, por enquanto eu vou deixar vazio e vou colocar o horário aqui, que seria 9h45. E vou chamar a minha VWAP 2, que é das 10h30 que ele quer. Tá? Por que eu deixei vazio aqui? Eu já vou preencher. Mas é porque a VWAP date, se a gente passar o mouse em cima aqui, a gente consegue ver que ele pede primeiro uma data para a gente entrar, então tá ali date, e um horário. O horário eu já coloquei. Só que a data, ele não deixa a gente puxar automaticamente. Eu não posso usar nenhuma função de puxar a data automaticamente, porque o código não vai rodar. Então, por exemplo, se eu declarar como date, que seria a data de hoje, ele não consegue, ele dá erro, tá vendo que ele sublinha de vermelho? Porque ele precisa de uma constante para isso. E isso é um problema nessa função aqui, a gente vai ter que declarar as datas manualmente. Tá? Então, eu vou apagar esse date aqui, e aí eu vou criar as 3 datas como constante. Como que a gente faz isso? A gente coloca const, vai chamar, por exemplo, a primeira data de data atual, que a gente declara da seguinte forma. No Profit a gente declara com o número 1, depois o ano, então 24 para 2024, depois o mês, hoje é junho, então 06, e hoje é dia 21. Tá? Então essa é a minha data atual, a data de hoje, 21/6/2024. E aí o Profit também pede que coloque esse 1 na frente aqui, tá? Mas declarando a forma dessa forma aqui já funciona. A gente vai chamar também a data, vou chamar de data 1 para o dia anterior e vou chamar de data 2 para 2 dias atrás. Então, aqui, se aqui é o dia atual, aqui a gente vai colocar o dia 20 e aqui a gente vai colocar o dia 19. Se você está olhando para uma segunda-feira, você vai ter que colocar aqui a data de sexta e aqui a data de quinta, tá? Ou se tiver um feriado no meio do caminho, você pula o feriado, certo? Então aqui é a data atual, aqui é a data de ontem e aqui de anteontem, beleza? E aí a gente já consegue colocar então
na nossa fórmula sem que dê erro. Tá vendo que agora não fica sublinhado de vermelho? Então a gente vai fazer da seguinte forma. Então VWAP 1 vai ser a VWAP ancorada de hoje, que começa às 9h45. A VWAP 2 vai ser a VWAP ancorada de hoje, que começa às 10h30. E aí eu vou copiar isso daqui mais 2 vezes, que vai ser a minha VWAP 3, 4, 5 e 6. Só que em vez de data atual agora, eu vou fazer a data 1 e as 2 VWAPs da data 2. Beleza? Então agora eu já tenho as 6 VWAPs que ele quer plotar. Eu vou plotar primeiro só a de hoje, então eu vou dar um plot aqui e vou chamar VWAP 1. Vou dar um plot 2 e chamar VWAP 2, só para ver se ele está puxando a VWAP de hoje. Tá? Eu vou abrir o gráfico aqui, colocar no gráfico de 1 minuto, por exemplo, do índice. E aí, vou dar um play. Ele mostrou aqui na janela de baixo. Se a gente clicar aqui nesse quadradinho na direita, ele vai passar para a tela de cima. Então veja o seguinte. Aqui foi a abertura do dia, tá? Aqui foi a abertura do dia. Deu 9h45, ele começou a fazer a primeira VWAP. Deu 10h30, ele começou a fazer a segunda VWAP, tá? Então eu vou fazer isso daqui agora para as outras VWAPs. Então, plot 2 aqui vai ser plot 3, plot 4, plot 5, plot 6, para plotar 6 linhas, tá? Aqui vai ser a VWAP 3, 4, 5 e 6. E aí eu já sei então que a minha linha 1 e 2 é referente do dia de hoje, a minha linha 3 e 4 é referente de ontem e a minha linha 5 e 6 de 2 dias para trás. Eu vou trocar a cor aqui, então botão direito, propriedades da estratégia. Em aparência, a minha linha 1 eu vou colocar como verde, a minha linha 2 também como verde, para eu saber que é do dia atual. A linha 3 e 4, que é do dia anterior, eu vou colocar como amarelo, só para eu saber que é do dia anterior. E de 2 dias para trás eu vou colocar como vermelho as linhas 5 e 6, que são referentes a 2 dias atrás. Tá? Então agora eu já tenho 6 VWAPs. Veja o seguinte, que a do amarelo começa no dia passado e se mantém até o dia atual, tá vendo? Porque eu defini a data onde ela começa, tá? A linha vermelha é de 2 dias para trás, e aí sim agora eu tenho todas as VWAPs no meu gráfico atual. Se eu estivesse vendo o gráfico de ontem, por exemplo, eu colocaria aqui, o gráfico de ontem é do dia 20, aqui eu colocaria 19 e aqui 18, tá? Então você vai ter que alterar manualmente para o dia que você está olhando aqui, e aí todo dia que for passando você vai mudando aqui a sua data atual e a passada. Não tem como puxar automaticamente porque ele dá erro se eu tento usar qualquer função aí de puxar a data automática. Seria muito mais fácil, óbvio, se tivesse como puxar automático e você olhasse o gráfico aqui e ele tivesse a VWAP certinha. Mas como não dá, é só você vir aqui no seu código, trocar a data para os dias aí que você quer olhar e salvar. Eu vou salvar esse daqui como inscrito VWAP, tá? Então esse vai ser o nome que vai estar no meu Google Drive para vocês poderem baixar e inserir no seu gráfico, tá? Aí é só você vir no código aqui todo dia, alterar esses valores aqui e salvar, que ele já vai calcular a VWAP pra gente. Beleza? Então se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal. Precisando de serviço de programação, tem o meu Telegram no link na descrição. Você pode me chamar lá e eu faço um orçamento para você. Beleza? Então fico com vocês aí. Até o próximo vídeo.